A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu estou aqui, né, dirigindo, tá? Essas imagens que você tá vendo aí é da BR. E nessa sexta, é a sexta experiência, né, que eu quero contar. Eu quero contar, assim, os meus arrebatamentos de espírito, mas eu quero contar bem resumido, tá? E eu tive que gravar tudo de novo, tá bom? Mas eu prefiro gravar como se fosse uma conversa informal. Eu estivesse conversando, contando para vocês uma coisa mais informal. Como eu disse para vocês, nos meus arrebatamentos de espírito, ninguém colocou a mão na minha cabeça para me ser arrebatado, nada disso. Foi experiências eu e Deus sozinha. E os anjos que me levaram nos meus arrebatamentos em espírito, né, tanto no céu como no inferno, eram anjos comuns. E os anjos que até hoje andam comigo, que me auxiliam no meu ministério, tá? Na terra, que o Senhor me mostrou um deles, né? São dois anjos que andam comigo quando eu estou fazendo a obra de Deus, tá bom? E me auxiliam, né, no meu ministério, certo? Eu estou aqui dirigindo na BR, tá bom? E aí às vezes a gente tem que cortar a carreta, mas eu já sou acostumada, tá bom? Eu dirijo muito, já tenho mais de 20 anos que eu dirijo, certinho? E sou acostumada a dirigir, tá? Nas BRs, a fazer a obra de Deus também, dirigindo. E continuando aqui, depois que foi feita aquela limpeza, né, que o Senhor exigiu fazer, jogar os discos, né, as vaidades fora. Um dia normal, que eu gosto muito de orar, né, quando eu não estou assim nos meus afazeres, nas minhas coisas diárias, eu gosto de estar lendo a Bíblia, gosto de estar orando. Não sou muito de conversa, não gosto muito de falar, tá? Eu gosto mais de, como diz, né, de ficar caladinha na minha. E eu só abro a boca para falar alguma coisa quando Deus manda, tá? E isso é em tudo na minha vida. Quando eu vou testemunhar, olha o tamanho dessa cegonha aí, ó, tá vendo aí? Ih, aqui é tanta cegonha nessa BR, né? Os carros que vêm, né? Mas voltando aqui, apareceu esses dois anjos, tá? Que me ajudam no meu ministério. E esses dois anjos, eles estavam todos de branco e falaram: olha, você vem conosco, o Pai mandou, porque nós queremos mostrar algumas coisas para você testemunhar depois na terra. E aqueles dois anjos, né, eu estava ajoelhado orando, eles me puxaram. Quando eu subi, eu vi o meu corpo ali, eu olhei para baixo, vi o meu corpo ali de joelho, imóvel ali embaixo, e subi com aqueles anjos. Aí nós fomos subindo. Depois nós descemos e fomos parar numa parte do inferno, tá? Essa parte do inferno era numa caverna. E na entrada dessa caverna tinha um demônio muito feio, com um cadeado enferrujado, umas chaves enferrujadas. E ali, quando chegou ali naquela parte do inferno, um dos anjos que estavam comigo falou assim: abre. Falou para aquele demônio: abre, que eu estou te ordenando. O anjo mandou aquele demônio abrir. O demônio abriu, né, a porta daquela caverna. Era uma porta de pedra. E quando eu olhei para cima daquela caverna, amados, não tinha teto. Ela era cheia de prateleira, umas paredes fedidas de lodo. E eu olhei para cima, não tinha teto. Era lá pra cima, tinha um buraco. E como se fosse, você olhando pra cima assim, um buraco preto.
e um abismo, e daquele abismo caíam várias pessoas, e essas pessoas caíam dentro de um lago de lama, aquela lama fedida. E eu ficava observando aquelas pessoas caírem ali, e eram pessoas de várias idades, jovens, velhos, mulheres, homens, adolescentes, crianças rebeldes, maiores, né? E aí eu fiquei observando aquilo ali, e aí o demônio, esse demônio que abriu a caverna, olhou pra gente assim, olhou pra mim, rugiu, só que ele não podia me tocar, os meus pés estavam suspensos, eu olhei pro chão, era só aquelas larvas, aquela cinza preta, né? Porque lá no inferno é muito quente, e aí tinha aquela larva, aquelas cinzas pretas, e cheio de verme, de bichos imundos, barata, uns bichos lacraia, aqueles bichos imundos. Só que os meus pés não tocavam, porque eles estavam suspensos, os meus pés e os anjos também que estavam junto comigo, como se eu estivesse flutuando ali naquela parte da caverna do inferno. E o demônio começou a mostrar, né? Aí eles não gostam, tá? De mostrar as coisas pra gente, mas eu vi ali que naquela caverna tinha estojos. Aí ele abriu um estojo de maquiagem, né? Muito bonito, né? Pegou lá na caverna e falou assim: ó, esse daqui é feito aqui, é fabricado aqui. Mostrou joias, brincos, mostrou as roupas, né? Da moda, os saltos. Falou: ó, tudo isso aqui vem daqui, é fabricado aqui, nessa caverna. E depois os anjos falaram assim: ó, agora você fica aqui conosco, nós vamos ficar só observando. E ali eu fiquei junto com os anjos à parte, nós ficamos observando as pessoas que caíam. E caiu umas mulheres com Bíblia, com a Bíblia na mão, e caía homem, né, também como se fosse irmão de igreja, tá, de terno. E o discernimento que Deus me deu, que essas pessoas que estavam caindo ali conheciam a palavra de Deus, eram evangélicas, né, quando na terra, antes de morrerem. E aí eu fui observando, e caiu uma mulher muito bonita, loira, uma irmã. Ela era loura, cabelo pintado de louro, toda maquiada, de batom, brincos, muito bem vestida, tava com a calça jeans, um salto, né? E caiu ali as unhas pintadas, e caiu ali naquele lago. Depois caiu um homem, né, também, que era crente também. E de repente os demônios pegavam uma vara com gancho na ponta, como se fosse pescar naquele lago de lama aquelas pessoas que estavam caindo. Aí eles pegavam, escolhiam a pessoa ali e ia passá-la pro lugar da tortura. E pegaram essa irmã que caiu lá, essa loura lá, oxigenada, tá? Eu falo na linguagem brasileira mesmo, informal, tá bom? Porque eu sou uma pessoa simples e eu gosto de conversar com vocês, tá bom? E pegaram ela e colocaram ela em cima de uma mesa de pedra nessa caverna e começaram a torturar ela. Jogaram um ácido no couro cabeludo dela, ela ficou careca, e falaram assim: ó, você usava as nossas tintas na terra, então agora todo o seu couro cabeludo, seu cabelo é nosso. Jogaram, arrancaram os lábios dela, que estava com batom. Pegaram aí um outro demônio, pegou uma faca e começou a arrancar as unhas dela. E depois eles viraram ela de bruço e pegaram uma faca e começaram a furar os calcanhares dela, os pés, arrancar assim pedaços dos pés dela. E falaram assim: você não gostava de usar os nossos saltos na terra, a nossa moda? E começaram a furar as coxas dela com faca, né? E até hoje eu não gosto quando eu escuto quando eu falo, relato, né? Tanto para quem escuta como para mim, eu não gosto muito de falar, tá?
Mas eu estou falando para que as irmãs que têm esses tipos de vaidade possam temer a Deus, possam se humilhar, se consertar na presença de Deus e abandonar, tá? As vaidades do corpo, tá bom? Que vocês possam ter temor a Deus, porque isso aí está na palavra, né? Está na palavra de Deus, as vaidades, tem várias passagens, referências, né? E esses são alguns dos tipos de tortura. E eles começaram a furar as coxas daquela mulher, as canelas, as pernas. E eles furavam e falavam por quê, né? Ó, nós estamos furando suas pernas porque você gosta de depilar. Gostava de depilar as pernas, né? E eles cortavam pedaço da sobrancelha daquela mulher com um facão. E aquela mulher gritava até desmaiar. Aí quando eles viam que ela estava desmaiada, eles pegavam ela do jeito que estava lá, a mulher já estava toda transfigurada, parecendo um monstro, e jogava de novo naquele lago de lama e ela afundava. Aí eles iam pegava a próxima pessoa, tá? Então, isso aí é a vaidade das mulheres, tá? As mulheres que são vaidosas, elas sofrem vários tipos de tortura. As mulheres que abortam também, tem vários tipos de tortura, tá bom? E a gente que vê, a gente não gosta de falar, a gente fala porque Deus quer que a gente conta mesmo. E na próxima experiência eu vou contar sobre a tortura, né, dos homens, porque a vaidade não é só mulher, falam muito das mulheres, né, mas os homens também são torturados. E para terminar, para encerrar esse testemunho, né, essa experiência, Deus, meu amado, Ele não quer só o coração, Ele quer o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, tá? Conforme está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, tá bom? Eu vou desligar porque eu tô aqui na BR, né? Tô dirigindo, tá bom? Estou indo para outra cidade, mas depois eu vou gravar aí na 7ª experiência, falando sobre a vaidade aí dos homens, tá? E se você tem alguma dúvida, ore, vai pro joelho, ora, lê a Bíblia, lê as referências da Bíblia que fala sobre isso, tá? Sobre vaidades, Isaías capítulo 3, tá bom? Pode ler lá 1 Timóteo, também fala, né, sobre a vaidade, 1 Pedro, são referências que estão aí na Bíblia, tá bom? Que fala sobre tudo isso. E um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe vocês aí poderosamente. 1 Pedro 2,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Depois de ver as torturas das mulheres vaidosas, elas sendo jogadas num lago de lama, no inferno, observei e vi homens caindo naquele lago também. Então 3 demônios pegaram um homem que havia caído naquele lago e colocaram ele na mesa de pedra, no meio daquela caverna horrorosa. Ele lutava com aqueles demônios e ele dizia: me soltem, vocês não podem fazer nada comigo, porque eu era cristão na terra, eu sempre ia na igreja, tomava ceia, eu dava o dízimo. Então os demônios soltaram uma gargalhada alta, macabra e disseram: você agora é nosso escravo, porque você não obedeceu o homem lá de cima. Então os demônios jogaram na cara dele um ácido e disseram: você fez plásticas nos olhos, você fez plástica no rosto, não aceitou envelhecer. Você usou bermudas na terra, você usava camisa sem mangas, você dormia pelado, só de calção, e depilava os seus peitos. Você
fez as nossas tatuagens e tomou nossos anabolizantes para criar músculos e atrair mulheres na terra. Você nunca se arrependeu destas coisas, porque você dizimava alto, era empresário, dava boas ofertas, e o seu pastor mentiu para você, dizendo que não era pecado usar estas coisas, fazer tatuagens, fazer plásticas por vaidade no corpo, usar nossas roupas, se depilar. Você também era muito vaidoso, gostava de usar nossas roupas de marcas e grifes criadas por nós. Então, amados, aqueles demônios amarraram ele e cortaram as partes do seu corpo onde ele havia se tatuado, principalmente nas canelas e nos braços. Aquele homem gritava de tanta dor. Eu disse: Deus, por favor, me tira daqui. Depois, aqueles demônios jogaram aquele homem vaidoso de volta no lago. E assim era, eles iam pegando pessoas, homens, mulheres, iam torturando. Querido irmão que me ouve, se você fez alguma tatuagem, alguma cirurgia plástica por vaidade, se você tomou anabolizantes, se você fez vasectomia, ore a Deus e se arrependa de verdade. Unja com azeite santo o lugar onde você se tatuou. Se você toma remédios para obter massa muscular por vaidade, não tome mais, para que você não venha para este tormento eterno. Depois eles pegaram um outro homem de terno que era pastor na terra. Ele usava um terno rachado, com calças apertadas, marcando suas partes íntimas. Usava perfumes masculinos fortes, que no inferno esses perfumes eram muito fortes. Fediam muito. Esse pastor também usava gel no cabelo, com um tupete. E os demônios falaram para ele assim: você usou os nossos ternos, as nossas roupas que foram projetadas aqui, e todos os perfumes e loções após barba que você usava na terra foram a maioria criado por nós. E você está aqui porque você mentia para o povo da sua igreja, mentia nas divinas revelações e visões carnais. Você permitiu entrar danças e teatros nos cultos da sua igreja para distrair os membros. Você incentivou os jovens a ganharem uma gincana de futebol. Eles ganharam do time de outra igreja, mas as contendas e as idolatrias entre os jogadores foram grandes. Você batia, espancava a sua esposa e atraía com outras mulheres de casas de prostituição. Você cobiçava do altar o corpo das irmãs que iam louvar e fingia ser muito espiritual com elas. Você aconselhava casais com problemas no matrimônio a frequentarem nossos motéis e a assistirem nossos filmes pornográficos. Então, eles bateram muito nele, mas muito. Jogaram ele num caldeirão quente e cobras gigantes e vermes entravam e saíam dele. Meu querido pastor, obreiro, irmão, membro de igreja, se você que me ouve xinga ou bate na sua esposa, você irá para o inferno. Se arrependa enquanto é tempo, pois Deus é misericordioso. Falo e conto estas partes com muito temor a Deus. E não tenho medo do diabo e nem dos demônios, porque Deus me conhece e eles também me conhecem. Eles sabem que a minha vida está no altar e que eu sou uma serva fiel de Deus. Então eu conto com muito temor e em nome de Jesus Cristo. Se arrependa se você pratica essas coisas enquanto é tempo, para que as suas orações não sejam interrompidas. Porque em 1 Pedro 3,7 diz que quando um homem espanca a esposa, maltrata a esposa, as suas orações não são ouvidas. Não passa nem do teto, pode ser oração bonita, mas não são ouvidas. Então, que você possa temer, né? E eu quero dizer que hoje, né, pela graça de Deus, né, antes de terminar aqui, né, essa palavra, eu quero dizer outra coisa que eu estou lembrando, que eu vi pastores e obreiros no inferno também, por pintarem os seus cabelos grisalhos.
escondido do povo da igreja em casa. Eu vi esposas desses pastores pintando o cabelo deles na área de suas casas. Vi evangelistas, missionários, usando correntinhas de ouro no pescoço, usando anéis, ostentando anéis de curso superior de teologia, usando abotoaduras de ouro. Eu quero dizer para você que a letra mata, mas o Espírito vivifica. De que adianta ser o doutor em divindade, escatologia e ir para o inferno? Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, que era conhecedor das Sagradas Escrituras, mas as escamas teológicas do apóstolo Paulo caíram. Isso também aconteceu comigo, amados. Eu estudei 6 anos teologia, mas hoje eu ando pela fé. Aleluia, glória a Deus. Ando dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Mais importa obedecer a Deus do que ao homem. Mais importa obedecer a Deus do que os falsos profetas. De que irá adiantar as roupas de grife, os ouros, os anéis ostentados, as joias, os calçados caros e ternos, chiques? De que irá adiantar vocês se dizerem homens de Deus, ostentando todas essas coisas e depois irem para o inferno? Eu quero dizer que hoje eu sou feliz. Eu não uso mais pintura, não uso joia, não corto, nem pinto, nem faço nada no meu cabelo, tá? Eu tenho 50 e poucos anos, os meus cabelos não são todos brancos, tá? Ele só é grisalho na frente, tá? Eu quero dizer que o seu cabelo vai da genética. Tem pessoas que o cabelo fica branco mais cedo, outras demora, vai da genética da pessoa. Mas o importante é você não cortar e não pintar o seu cabelo, não pranchar, não fazer escovinha, não fazer nada. Eu não faço sobrancelha, não me depilo, tá? Não faço nada no meu corpo, tá? Porque eu fui arrebatada ao céu, ao inferno, e eu vi. Então, eu quero dizer para vocês que eu também uso combinação, tá? Gosto de usar as roupas compridas, também uso só saia e vestido, tá? Não cometo nenhum tipo de vaidade do corpo. Deus tirou todas as bagagens, tá? De vaidade de mim, e hoje eu sou feliz, lavada e remida no sangue de Jesus. Outra coisa, não gosto de aparecer nos vídeos, porque o próprio Jesus me disse para eu não ficar aparecendo muito, não me expor. Porque no tempo de Jesus não havia TV nem internet. E as pessoas creram nele e nos seus apóstolos pela fé. Jesus me disse que se fosse hoje, agora, nesse momento, ele não iria fazer programas de televisão. Ele também não iria aparecer em internet. Eu estou transmitindo o que Jesus mandou eu falar para vocês. Creia e obedeça a Bíblia pela fé. E seja feliz, seja abençoado, seja abençoada. Eu sou hoje uma mulher feliz, tá? E eu sou conhecedora das Escrituras, eu estudei, tá? Mas eu não troco as experiências que eu tive por nenhum curso de teologia, porque o Espírito Santo de Deus, ele me preenche, aleluia. Eu termino aqui porque eu já estou chorando. Já estou sentindo a presença de Deus aqui. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Um dia, após os meus momentos a sós com Deus em oração, o Espírito Santo me mostrou em mais um arrebatamento de espírito uma parte do céu muito linda, um jardim perfeito, com flores, animais, aves, tudo muito lindo e glorioso. Eu fiquei flutuando ali naquela parte do céu e um dos anjos que andam comigo na terra, porque são 2 anjos que andam junto comigo na terra, né? E um deles estava ali junto comigo naquela parte do céu. Ele olhou para mim e disse: "O Pai quer te mostrar algo, espere, Jesus quer ver você." Então Jesus acenou para mim e nós nos sentamos em um dos bancos da praça que havia no céu. Os bancos da praça do céu são de ouro puro, irmãos. E o chão é de ouro também e é muito lindo, tá? Brilha demais.
Esta é uma das praças mais bonitas que há no céu. Nela eu senti uma paz infinita. Jesus me disse: eu disse que você viria aqui muitas vezes. E eu balancei a cabeça confirmando, mas ao mesmo tempo com um olhar de interrogação. Jesus me disse: preciso mostrar a você o salão das alianças. Prometa contar tudo na terra quando voltar. Eu disse chorando, porque eu não queria voltar como sempre, né? E eu respondi para o Senhor Jesus: sim, meu Senhor, eu contarei. Então eu recebi da mão de Jesus uma folha de árvore. Ele me disse: coma, você precisa ser forte na terra. Então eu comi aquela folha. Jesus despediu-se de mim e me disse: eu vi e ouvi aquela oração que você fez, me pedindo graça, força, e que se fosse para se afastar de mim, que eu te recolhesse da terra. Eu respondi: sim, eu prefiro morrer fisicamente do que me desviar ou escandalizar a tua obra na terra. Jesus olhou para mim, enxugou uma lágrima de um dos meus olhos e disse: aqui não há choro. Então eu sorri e Jesus disse: agora está melhor. Então Jesus desapareceu e aquele anjo me levou até o salão das alianças. Na Bíblia, aliança quer dizer pacto, acordo, concerto. Em Gênesis capítulo 15, Deus fez uma aliança, né, com Abraão. E também casais. Então nós chegamos, né, e o salão era lindo. E ele irradiava uma luz muito grande, gloriosa. Então, quando começamos a andar naquele salão, eu vi prateleiras de cristal e dentro delas eu vi estojos de alianças de casamento. Os estojos eram dourados e cada par de alianças tinha um nome. Olhei e vi que eram nomes de casais que se casaram na terra, de várias nacionalidades e idiomas. O anjo me disse: quando um casal se casa na terra, as suas alianças vêm para cá e são anotadas no livro, nesse livro aqui. Aí ele me mostrou o livro, tá? No meio da sala, um livro lindo. Era o livro todo de ouro e nele havia o nome, a data de cada casamento que aconteceu na terra. Depois o anjo me levou para a sala da restauração. Ali ao lado, né, haviam alianças partidas, quebradas, milhares delas. E quando um casal se reconcilia na terra, elas são polidas, são restauradas, né, e voltam para os seus estojos originais. Haviam anjos menores que estavam encarregados de fazer essa parte da restauração das alianças de casamento. Então o anjo me tirou dali e me mostrou os crentes bem antigos, que já morreram, que já faleceram em Cristo, que já dormem no Senhor, que estão no paraíso, homens e mulheres de Deus. Deus me mostrou como eles se vestiam no passado, em cada nação e também no Brasil. Eles estavam todos de branco no céu, mas na terra eles usaram alianças de casamento normal e eram homens e mulheres fiéis aos seus cônjuges. As santas mulheres de Deus não tinham vaidade alguma e os homens também. Muitos deles estavam cantando no coral celestial. Aleluia. Então eu vi duas mulheres crentes em contenda na terra. Uma brigava e dizia para a outra: você não vai para o céu, porque você não usa o véu de pano. E a irmã respondia: mas o meu pastor ensinou que o véu é o nosso cabelo. Então eu ouvi, irmãos, uma voz grande, como voz de muitas águas, que me disse: eu sou o Deus que sondo os corações. Se elas pararem de contender, eu vou operar na vida das duas. Apenas sejam fiéis e não passem tesoura nos seus cabelos, porque isto alegra a mim e aos meus anjos. Então olhei numa parte da terra e vi mulheres fiéis que nunca cortaram seus cabelos por obediência ao Senhor. E junto com cada uma tinha um anjo guardando aquelas irmãs por causa da sua obediência à palavra de Deus. Aleluia. Eu vi uma irmã que estava com câncer na terra. Seus cabelos eram grandes, mas começaram a cair. Então ela clamou bem alto naquele leito de hospital. Ela disse: Senhor, os meus cabelos não, Senhor. Então Deus
a recolheu na hora, e ela subiu alegre para o céu, e os seus cabelos estavam lindos num corpo glorificado. Um anjo acompanhava ela. Aleluia. Amados irmãos que me ouvem, e irmãs, vamos procurar obedecer ao Senhor e à sua palavra. Aleluia. Em 1 Coríntios 11 fala sobre o cabelo ser o véu da mulher. Então eu voltei daquele arrebatamento de espírito e quando eu olhei no espelho, né, os meus cabelos estavam de uma cor diferente. E o anjo me disse, os seus cabelos agora estão ungidos, consagrados a Deus. A partir de hoje, Deus, através da presença do Espírito Santo que está sobre a terra, te ensinará a cuidar deles. Fique em paz. Então aquele anjo desapareceu e eu fiquei ali louvando, orando, adorando a Deus. E uma das minhas filhas sempre diz, mãe, seu cabelo é diferente, a cor é diferente. Eu não entendo. E eu respondo, são mistérios de Deus, filha. Então, não faça nada no seu cabelo sem a ordem de Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, amados, é com muita alegria que eu estou aqui contando mais uma experiência pessoal minha com Deus. Para que Deus ouça as nossas orações, nós devemos invocar a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz no Salmo 145, 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Aleluia! Deus ouve a oração daqueles que andam em sinceridade diante de Deus. No verso 19 deste mesmo salmo que eu li, diz que ele cumprirá o desejo dos que o temem e ouvirá o seu clamor e os salvará. Deus também ouve as orações daquela que se arrepende e confessa os seus pecados e decide não pecar mais. Amados, Deus é um Deus de perdão e é um Deus misericordioso. Ele perdoa aqueles que permanecem nele. Jesus disse em João 15:7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus me disse que muitas pessoas pensam que escolhem ser usados, que escolhem ser vasos dele, mas é Jesus que escolhe a pessoa para uma obra na terra, para servi-lo e testemunhar no seu nome. E por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo 14. Quando um apelo é feito na igreja, ou num culto no lar, ou numa praça pública, muitas pessoas aceitam a Jesus como seu salvador pessoal, mas muitos não permanecem, não se firmam nas orações diárias, na palavra, na vigilância, nem na obediência. Muitos chamados, mas eles não querem renunciar ao pecado, não querem renunciar às vaidades, o poder, a posição social, o título tal e tal. Estes são os chamados. Jesus me disse, quando nós conversávamos no banco de ouro em uma das praças no paraíso, no céu, que muitos chamados, se não se arrependerem de verdade, irão para as trevas exteriores. Jesus me disse que há uma diferença entre chamados e escolhidos. Jesus me mostrou várias pessoas em várias partes da terra. Algumas estavam em igrejas, congregando em cultos, nos lares e fazendo outros afazeres. Ele me disse, esses são os cristãos que foram chamados, me aceitaram, estão numa igreja ou me servem do jeito deles e não da maneira que eu quero. Eles não têm nenhuma intimidade comigo. Eu permiti que o Espírito Santo desse dons para eles. Alguns profetizam, pregam, louvam, curam enfermos, operam milagres em meu nome, mas não me obedecem e acham que estão me servindo corretamente. Mas eu não tenho me agradado deles. Muitos falam o meu nome em vão, mas não me obedecem como eu quero. Até oram para Deus Pai revelar os pecados dos outros, para envergonhar o seu próximo, e isto me entristece. Eles não são nada, são pó e cinza, e os dons foi o Espírito Santo de Deus que deu, mas quando eles usam os dons errados,
O Espírito Santo que está sobre a terra chora e se afasta deles, e aí a carne entra. E muitos que não têm discernimento de espíritos pegam setas destes vasos impuros. Filha, olhe, então eu olhei e vi um manto dourado. Este manto dourado veio na minha direção e me cobriu da cabeça aos pés. Então Jesus me disse: te dei o dom de discernir espíritos, julgar e reter o que for de mim. Você hoje é perseguida na terra por causa deste dom que eu te dei, mas eu estou alegre com você, porque você nunca usou e nem usará os dons que eu te dei na terra para envergonhar ninguém. Tenho te dado sabedoria dobrada, porque você tem sido digna de receber. Então, o Senhor Jesus tocou na minha testa e disse: unjo sua mente e suas emoções. Muitos não dão nada e zombam de ti e das nossas conversas e das suas experiências pessoais comigo. Mas o importante é que eu te capacito e estou contigo. Nossa aliança, o nosso pacto estará sempre de pé. Fique em paz e continue assim, reservada, calada, sem misturas, porque isto me agrada. Então eu me despedi de Jesus, voltei do céu numa rapidez muito grande e quando eu cheguei à terra eu já estava com uma mente renovada, como de uma criança. Eu conto mais essa experiência para alertar vocês que muitas pessoas acham, né, que estão na presença de Deus e pode fazer isso ou aquilo, mas Jesus, nessa conversa, ele deixou bem clara a diferença entre chamado e escolhido. Então você que é só chamado, que não está obedecendo totalmente a Deus, se arrependa, faça um concerto com Deus agora. E a você que é um vaso escolhido de Deus na terra, vigie, viu? Com os dons que o Espírito Santo de Deus te deu. E não use os dons para se vingar de alguém na sua igreja, ou nem para envergonhar irmãos e amigos, porque naquele grande dia do juízo final, Deus cobrará e pedirá contas a você. Escolhidos são aqueles que obedecem a Deus, capazes de renunciar a tudo, por amor a Deus e a sua palavra. E eles renunciam com alegria e singeleza de coração. O escolhido, a escolhida de Deus, são pessoas alegres, felizes. O diabo tem ódio dos escolhidos de Deus que obedecem a ele. Grandes são os laços e setas, mas a palavra de Deus diz para nós, os seus escolhidos na terra. Eu vou ler aqui, deixar esse versículo que o Espírito Santo de Deus me manda passar para vocês. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, tá? E a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês. E eu quero dizer que o escolhido, ele se santifica por dentro e por fora, né? A santificação, ela tem que ser total, por dentro e por fora. Não adianta usar a saia lá no pé, não adianta não pintar o cabelo, não cortar o cabelo, não fazer isso, fazer aquilo, mas as suas atitudes, os seus frutos forem ações que escandalizem as pessoas à sua volta. Você tem que ser santo por dentro e por fora. E as suas atitudes, os seus frutos, isso vai contar naquele grande dia. Então, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Eu estava orando numa madrugada e fui novamente em espírito até o céu. Um anjo muito lindo me acompanhava. Chegamos numa grama verde linda. Então, enquanto eu flutuava ali naquela terra feliz, aquele anjo que me trouxe me disse: Jesus quer te mostrar a cidade celestial. Vamos! Então aquele anjo me pegou pela mão e fomos voando, voando, e avistamos uma cidade quadrada, muito linda, brilhante e gigante. Ela brilhava como uma pedra preciosa. Era linda mesmo. Lá no alto da cidade, eu vi um muro com 12 portas, e em cada porta tinha um anjo guardando a porta. A entrada era guardando a porta, né? Assim, da entrada de cada porta, né? E eu quero dizer que, como a cidade era num quadrado, essa cidade celestial que Deus me mostrou, eram 3 portas de cada lado do quadrado da cidade brilhante que eu vi no céu.
Nós chegamos mais perto e eu vi pedras preciosas com os nomes dos 12 apóstolos, como uma placa. Mas essas placas brilhavam muito e todas eram lindas. Eu quero dizer a vocês que eram pedras preciosas, diferentes, cada uma mais linda que a outra. Eu não vi templo, porque o templo, nesta cidade, é a própria glória de Deus, em sua luz e fulgor. Então o anjo me disse, não pode entrar agora, só depois. Essa cidade está preparada. Vamos! Então voamos até a praça central desta cidade quadrada, que eu vi no céu. No centro dela tinha um rio lindo, que brilhava como cristal. E do lado eu vi uma árvore e contei 12 frutas gigantes penduradas nela. E essas frutas não eram parecidas com nenhuma aqui da terra. Eram frutas diferentes, especiais. O anjo me disse, é a árvore da vida, os seus frutos curam nações. Aleluia! E aqueles frutos se renovam de mês em mês, conforme o tempo de Deus no céu, naquela cidade celestial. Porque o mês aqui nosso não é igual ao tempo de Deus, não é igual ao tempo no céu. Então, nós voltamos voando, e eu e aquele anjo, né? E nós paramos novamente, de novo, naquela linda grama onde nós chegamos. E Jesus apareceu para mim rapidamente e disse, dê testemunho na terra, diga que está tudo preparado para receber o meu povo naquele grande dia. Então voltamos naquela madrugada. Eu fiquei 2 horas lá na cidade celestial, porque quando Deus me arrebatou era mais de meia-noite, né? E eu fui chegar 3h30 da madrugada, mais ou menos, 3 horas. E depois disso, eu não consegui dormir. E fiquei até o dia amanhecer orando, chorando nos pés do Senhor, falando com Deus. Esta foi uma viagem maravilhosa. E depois dessa experiência eu fui renovado por Deus. Fui curada na época de umas dores que eu sentia no corpo. E hoje eu continuo feliz e firme na presença de Deus. Amados, esta foi a minha 10ª experiência. Eu quero explicar que as outras experiências estão relatadas em outros arrebatamentos que eu tive mais antigos, em 2014, em outros canais do YouTube. Mas estas aqui são experiências novas que estão no meu canal, inéditas. Eu deixo, né, para a sua meditação, Apocalipse 22:27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amados que me ouvem, se você quer entrar nesta cidade celestial, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador e peça para Ele escrever o seu nome no livro da vida no céu. E lembre-se, tire todas as bagagens, todos os pecados da sua vida. Se santifique a Deus em corpo, alma e espírito. Eu não irei repetir os outros arrebatamentos meus, porque, como eu disse, os mais antigos estão em vários canais do YouTube. Mas estas 10 experiências que eu tive agora, recentemente com Deus, estão somente no meu canal, Ministério de Intercessão Rosa de Sarão. São experiências recentes e inéditas. Um abraço, a paz do Senhor Jesus, da sua amiga e irmã em Cristo, missionária Beth Ferraz. Aleluia! Vamos louvar? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroa
ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia! É bom, né? Nós louvarmos ao Senhor. E eu passei algum tempo sumida deste canal, porque eu estava dando atenção ao meu outro canal, né? Porque o meu outro canal do YouTube, eu fiz um outro canal, né? É novinho, tem poucos inscritos, para falar mais assim de receita, de culinária, tá? Dicas. É um canal assim mais descontraído, tá? E esse canal, Ministério de Intercessão Rosa de Saron, eu deixei só para falar, contar mais experiências minhas, né? Para a edificação da fé dos irmãos. Eu não gosto muito de me aparecer, é o meu jeito, cada pessoa tem um jeito, né? E antes de começar a contar mais essa experiência, eu quero deixar para vocês aqui 2 versículos que estão em Tiago, capítulo 2, vou ler aqui o versículo 9 e o 13. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Versículo 13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aleluia! Eu leio esse versículo aqui de Tiago, né? Esses 2 versículos, Tiago capítulo 2, versículo o 9, né? E o 13, para contar para vocês, e eu quero contar bem descontraído, tá? Porque são experiências pessoais minhas, né? Que quando o Espírito Santo de Deus me arrebatou em espírito até uma parte do inferno, eu vi um lago, era lá em cima, é como se fosse assim lá em cima é um abismo, tá? Aí quando a pessoa desce para baixo, tem como se fosse uma caverna, lodo, aquelas coisas. E nessa parte do inferno, eu falo abismo, que é de onde as pessoas caem, as almas que morrem e que vão para o inferno, que já estão condenadas, caem. E tinha um lago, eu vi um lago de lama, muito fedido, fundo, era um lago de lama, né? Esse era de lama, tá bom? Não é o de fogo, não, de fogo é outra coisa, tá? Diferente. Então, esse lago de lama é um tipo de tortura para as pessoas que são apegadas a nome de ministérios, pessoas que são apegadas a placas de igreja, tá? Essas coisas assim. Aí, sempre quando o Senhor me leva, assim, em êxtase espiritual, nos meus arrebatamentos de espírito, amados, sempre vai 1 ou 2 anjos comigo. Eu nunca vou sozinha e os demônios nunca me tocaram, nunca fizeram nada comigo, tá? Apesar de eles ficarem com ódio, né, com raiva, mas não fazem nada. E eu fiquei ali e o anjo falou para mim assim, fica aqui observando. E aí nós ficamos observando e caía milhares e milhares de almas de cima daquele abismo. E depois ele falou, olha para o lago. Aí quando eu olhei, tinha muitas plaquinhas. Como a pessoa está segurando a plaquinha, né? Igual eu estou aqui segurando meu violão, né? Que eu toco, eu canto louvor com ele, né? Aí a pessoa estava assim, com o pescoço atolado até aqui, né? No lago. Parecia só a cabeça da pessoa. E ela ficava segurando uma plaquinha na mão, assim, ó. E no alto dessas plaquinhas, eu estou segurando o violão para explicar como é que foi, tá? E no alto dessas plaquetinhas, estava escrito assim, igreja tal, ministério tal, convenção tal. Então, estava escrito o nome das denominações, das religiões também,
que aquelas pessoas fizeram parte na terra. Aí eu falei, mas por que isso? E o Espírito Santo disse assim para mim, minha serva, essas pessoas morreram porque elas idolatravam as suas igrejas, idolatravam o nome, as suas denominações, elas achavam que só as suas denominações eram as certas. E eu vi o nome de quais igrejas que eram, umas que já foram registradas, né? Já tem CNPJ, outras que ainda não foram registradas, né? E estava tudo ali no inferno. E Deus falou para mim assim, quando você for contar essa experiência, não cita o nome de religião, de igreja, de ministério, de ninguém, mas você sabe os que você viu, mas não fala. Só alerta o povo para não idolatrar placas de igreja, não idolatrar ministérios e não idolatrar o homem. Tinha umas placas que não tinha nome, mas estava escrito assim, pastor fulano de tal, apóstolo fulano de tal, missionária fulano de tal. Aí eu falei, mas esses aqui não tem placa. Aí o Espírito Santo de Deus, né, através daquele anjo, falou assim para mim, minha serva, essas aqui que não tem placa, eram pessoas de carne e osso igual você, que quando estavam na terra, elas foram muito idolatradas. As pessoas idolatravam muito essas pessoas. Então, eu quero contar, parar por aí, para o vídeo não ficar muito grande, né? E eu quero dizer para vocês que não idolatra pessoa não, tá? Não idolatra placa de igreja não, porque a pessoa vai ser condenada. E eu tenho lá os meus 50 e poucos anos, e a experiência de muitos anos que eu tenho na obra de Deus é a seguinte, meu irmão, minha irmã, ame a pessoa, não importa a placa, não importa o ministério, ame as pessoas, porque Deus, ele condena o pecado, mas ele ama o pecador. E para que você possa edificar, exortar, consolar uma pessoa, em primeiro lugar, você não pode ficar martirizando a pessoa. Você vai para o inferno porque você usa isso, usa aquilo. Olha, você vai para o inferno porque você faz isso. Não, o nosso Deus não é assim um Deus carrasco. O nosso Deus é um Deus de amor. Então, que você possa ganhar as pessoas através do seu testemunho de santificação, de arrependimento, mas ganhe com sabedoria. Não fica condenando a pessoa, não, porque isso é muito feio. Não fica reparando a pessoa, tá? Não fica fazendo acepção de pessoas conforme nós lemos aqui. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você que ali no inferno vai ser um terror terrível. Vai ser surpresa para muitas pessoas. E seja uma cristã, seja um cristão verdadeiro. Se santifica aqui dentro, ó, primeiro, ó, sabe? Isso aqui que eu tô pondo na mão é o coração, tá? Meu irmão, minha irmã, santifica o seu coração primeiro. A santificação, ela começa aqui, ó, dentro do nosso coração, de dentro para fora. Que Deus abençoe você poderosamente. Um beijo no seu coração. E se você quiser dar uma passadinha lá no meu outro canal, chama canal Velha Hamster. Ai, mas que nome, hein? Porque Velha Hamster é um apelido que as minhas filhas me deram. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Aí eu nunca paro, sabe? Meu temperamento é sanguíneo, eu sou brincalhona, ando pra lá, ando pra cá. E sou uma pessoa muito ativa. E você já observou aquele bichinho hamster? Ele corre para lá, corre para cá, né, na rapidez, né? Aquele ratinho hamster. Pois é, eu sou bem assim, eu sou bem ligeira, sou uma pessoa muito ativa. Então as minhas filhas, eu tenho 3 filhas, né? Então elas me chamam de Velha Hamster, tá? É o meu apelido, tá bom?
E aí eu coloquei o canal Velha Hamster, é um canal mais descontraído, mais assim para os amigos, para a família, tá? Mas se você quiser dar uma passadinha por lá, tudo bem, tá? Se você gostar, amém, pode se inscrever, é bem-vindo. Mas é um canal diferente desse Ministério de Intercessão Rosa de Saron, porque ele tem receita caseira, como eu falei, né? Dicas, tem louvor, tem oração também, tá bom? Então, fica na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama e a irmã Beth também ama você. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu tô gravando aqui desse notebook, né? Aí você tem que olhar aqui, né? Para poder desligar, tá bom? Mas eu sou meio assim, lenta para aprender, mas eu tô aprendendo, viu? A gente chega lá, tá bom? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém.